Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma curiosidade bem interessante: ações que pagaram altos proventos no quesito yield acumulado, isso de alguns anos para cá, e também que podemos conseguir grande parte do capital sendo reavido apenas com o provento que foi pago. E na prática, eu vou mostrar algumas empresas da minha carteira que eu consegui uma boa renda passiva com o passar do tempo somando o provento que foi pago. Daí, o primeiro estudo é dessa matéria, dividendo os fatos, ações que pagaram um alto provento acumulado olhando para o passado. E o link da matéria estará na descrição do vídeo. E o primeiro ponto do critério dessa matéria, eles selecionaram ações que pagaram mais de 2 bilhões de proventos de forma anual desde 2021. Então sim, também aconteceu outros casos de ativos que pagaram altos proventos, porque tem ações que pagam 100 milhões por ano, meio bilhão por ano e também geram um provento muito bom. Mas por causa desse critério, elas não entraram nessa lista. Daí o fato que a empresa conseguiu pagar proventos elevados, isso prova a resiliência do negócio e também, um ponto muito bom, a forte capacidade de geração de caixa. Daí temos aqui a lista que considera o total de proventos que foram pagos entre 2021 e 2023. Essa terceira coluna tem o valor de mercado e essa quarta coluna ele pegou o total de proventos somados em 2021, 22 e 23 e dividiu pelo valor de mercado atual da empresa do dia 20 de maio deste ano. Então perceba que a metalúrgica Gerdau, a Goal 4, pagou quase 15 bilhões em proventos e hoje a empresa vale em bolsa 11,5. Então 128% de yield olhando para esta janela. Já a top 2 é a Petro, que pagou 365 bilhões em proventos, o que representa 75% em função da cotação atual. CSN, 61%, a Vale, 135 bilhões em proventos, e esse ponto representa quase 48% do valor de mercado atual. CSN Mineração, quase 13 bi, o que deu 44% do valor do mercado atual. Gerdau, quase 14 bi, o que deu 35% de dividend yield. CPFL Energia, quase 30%. Banco do Brasil, 35 bilhões em proventos, 22% de yield somado. Banco Santander, 22,4%. JBS, 21,7%. Engie Brasil, 20%. Fora outros nomes, a Telefônica Brasil, a Vivo, Ambev, B3 e Banco Bradesco, que somados pagaram de 16% até quase 20%. Mas tem uma observação que eu coloquei desse estudo, é que eles poderiam ter considerado o valor de mercado dos ativos no primeiro pregão de 2021 e comparado com o provento que foi pago, somando 2021, 2022 e 2023. E esse ponto seria bem mais justo porque você teria noção de quanto foi de fato o dividendo acumulado desse investidor. Até porque isso compara em função do valor de mercado atual, que pode ser bem diferente do valor do mercado de janeiro de 2021. Principalmente da Petro, que quem comprou no passado teve mais de 100% do capital sendo reavido apenas com proventos. Fora isso, o próximo estudo que eu irei mostrar é justamente esse ponto na prática que considera o dividendo acumulado na janela de 2018 até 2022 para quem comprou o papel no primeiro pregão de 2018 e segurou até o final de 2022. Então aqui no caso, digamos que você comprou uma ação da Petrobras em janeiro de 2018 e carregou para 18, 19, 2020, 21 e 22, ou seja, 5 anos, então você conseguiu 150% de yield acumulado nesta janela para a ação preferencial da Petro. No caso da Copel, tiveram vários proventos extraordinários e o balanço melhorou, então a empresa pagou 125% acumulado. A Taesa, 80%, porque antigamente a empresa era cotada por 20 a 25 reais, a Taesa 11, e teve toda aquela melhora no balanço e GPM fora da curva, e na época a empresa pagou um provento muito alto. Então para quem comprou em preços baratos, teve grande parte do capital sendo retornado apenas com proventos. Fora a Semig, que também estava muito barata lá na época, 80% de yield, Bradespar 73% acumulado, Metalúrgica Gerdau 70%, Marfrig quase 70%, Vale 69%, CSN 65%, Gerdau 62% e outros casos aqui de 38% até
57%. Então esse estudo acaba sendo um pouco mais justo, porque compara em relação a quem comprou no passado e carregou o papel durante 5 anos, de janeiro de 18 até dezembro de 22. Já outro exemplo, eu retirei essa foto do site Investor 10, que vocês podem consultar dados de empresas. Temos aqui o caso da BB Seguridade, que é um clássico da bolsa, que historicamente a empresa sempre pagou bons proventos. E no momento, o dividendo atual é de 8,67% e se considerar a recompra de ações, chega próximo de 10,5%. Então perceba que de 2014 para cá, a empresa nunca falhou no pagamento e a sua média foi de 6,9%. Daí, a grande curiosidade do provento da empresa é que o IPO aconteceu em abril de 2013 e desde então, se somar tudo, cada provento anual que a empresa pagou, a BBCE pagou R$ 20,21 de dividendos desde o seu IPO. E a parte mais curiosa é que o IPO saiu por R$ 17 aproximadamente. Então, quem comprou no IPO e carregou até o momento teve 118% do capital reavido apenas com proventos. Fora que ele pode ter pego esse provento e reinvestido no próprio ativo ou pode ter reinvestido em outras coisas, até porque em alguns momentos a BBCE ficou cara e não estava tão atrativa assim. Mas, além desse ponto da empresa ter pago quase 120% de yield acumulado, ainda tivemos uma apreciação na faixa de 100%, porque o papel subiu de R$ 17 para uns R$ 33, que é mais ou menos a cotação atual. Outro ponto, o pessoal se confunde. A empresa pagou 118% de yield e 100% de apreciação. Então o retorno total somos 2 e seria de 218%, e não porque tem o efeito composto da reaplicação do provento. Então na prática, o retorno total fica acima do que isso e foi de 331% desde o IPO, o que deu na média 14,3% ao ano. Lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Já outro exemplo que é clássico é a Engie Brasil, que também sempre pagou proventos nessa faixa de 5% a 6%, e note que o provento nunca foi para zero e sempre tiveram consistência. Então, no caso da Engie, eu peguei um horizonte mais longo para vocês terem noção do poder do longo prazo de você se tornar sócio de boas empresas. E perceba que em 20 anos a Engie pagou R$ 32,58 de proventos, somando tudo o que foi pago no ano passado, em 22, em 2021, em 2020 e assim sucessivamente olhando para 20 anos. E o que chama a atenção é que há 20 anos atrás a Engie era cotada por R$ 6 a cotação em tela que você pagaria pelo papel. Então só o provento que foi pago representou 543% do capital investido. Fora que, se considerar a apreciação mais o reinvestimento, o retorno total em 20 anos foi de 2.117%. Então um aporte de 100 mil na Engie lá no passado teria transformado 100 mil em 2,2 milhões com a reaplicação do provento. E esse retorno representou 16,7% ao ano na sua média, o que fica cerca de 10% ao ano acima do que a inflação. Então note que se você escolher bons ativos para a sua carteira e carregar durante o médio a longo prazo, você pode conseguir uma performance diferenciada para a sua carteira. Outro ponto, nesses exemplos que eu citei, grande parte do retorno total aconteceu por causa da reaplicação do provento, porque no quesito apreciação nem foi nada tão fora da curva assim. Já outro ponto, alguns casos recentes aqui na carteira do canal, por exemplo, no caso da Caixa Seguridade, que em 2022 a empresa despencou na cotação, era largada pelo mercado e ninguém queria saber na época porque era recém-IPO e etc, sendo que na época a empresa pagava um bom provento e o resultado não parava de subir. Então, eu comprei, lá em 2022, ações da Caixa por R$ 6,60 e desde então, a empresa anunciou ou pagou R$ 2,20 por ação entre novembro de 22 e maio de 24. Então, se eu pegar R$ 2,20 e dividir por R$ 6,60, esse dividendo representa que 33,5% do capital foi reavido apenas com proventos. Fora
essa apreciação de bem mais de 100% na cotação. Então, se você conseguir comprar uma boa empresa por um bom preço, você pode conseguir uma boa apreciação e também grande parte do capital sendo retornado apenas com proventos. E ainda tem aquele ponto que esse provento foi reinvestido em outros ativos que também geraram bons frutos. Já outro exemplo que é clássico foi o Banco do Brasil, que eu comprei bastante naquele período, de 2020 até 2023, por preços bem menores do que a foto atual, e eu tinha realizado alguns aportes no banco na faixa de R$15, o que seria equivalente a uma compra de R$30, considerando aquele desdobramento de uma ação para duas ações. E desde esse período, de 21 até o momento, o banco pagou R$ 6,75 bruto por ação, o que nos dá 45% do capital investido sendo retornado apenas com proventos. Fora que eu comprei mais ações do banco apenas com esse provento, que também geraram novos proventos, também subiram na cotação. Então imagina esse efeito composto aportando e reinvestindo. E também teve essa apreciação dos R$15 para a faixa de R$27. Outro ponto, eu falei só do passado, de ações que pagaram altos proventos e esses estudos, e o que queremos saber é do futuro. Será que irão continuar pagando? Então, será que esse ponto pode acontecer no futuro? E sim, até porque temos várias ações que pagam bons proventos hoje e a perspectiva ainda continua sendo positiva. E se você alocar bem o seu capital em empresas promissoras, esse fato poderá acontecer naturalmente, considerando a soma dos proventos que forem pagos com o passar do tempo. E no começo, o provento pode parecer baixo, 5%, 6%, 8%, mas se no futuro a empresa crescer o lucro e o pagamento, o seu dividend yield acaba se tornando muito elevado. Então, com o passar do tempo, a tendência é que a sua renda passiva cresça e também que grande parte do capital retorne para você apenas com o pagamento de proventos. Então, pessoal, comentamos aí sobre esse estudo, a representatividade do dividendo em função do preço que pagamos em relação a certo período. Aí comenta aqui abaixo sobre quais ações de proventos vocês têm comprado no momento. Fora isso, apoie o canal, deixando aqui o gostei, qualquer comentário, se inscrevendo no canal e também se tornando membro para ter acesso a diversos conteúdos educativos em vídeo, em postagens, tem planilhas com preset, projeções, tem um Telegram e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar a parte de membros e não gostar, você clica na sua foto, depois em compras e assinaturas e cancela em um clique. E também se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um link do formulário aqui abaixo para vocês conseguirem migrar para o BTG com bons benefícios e é só preencher rapidamente que em breve o time entrará em contato com vocês. Então, além dos benefícios na corretora, vocês também poderão conseguir o cartão Black do BTG. Aí, caso você possa interesse, link aqui abaixo. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.